O que você ouvirá agora é mais do que um ensinamento. É um mapa para conquistar a vida que deseja. Hoje, revelarei a essência de O Segredo de Salomão, segundo a filosofia que desenvolvi após décadas estudando os maiores gênios e líderes do mundo. Salomão, considerado o homem mais sábio que já viveu, deixou um legado eterno em Provérbios. Lições diretas, que são verdadeiras leis universais para alcançar sucesso, riqueza e paz. Ao longo da história, aqueles que prosperaram entenderam e aplicaram consciente ou inconscientemente essas leis. Minha missão sempre foi revelar que o sucesso não é obra do acaso, nem privilégio de alguns escolhidos. Ele é o resultado da aplicação consciente de princípios imutáveis, que transcendem culturas, épocas e religiões. Quando estudei os triunfos de Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e tantos outros, percebi que eles, mesmo sem saber, viviam os ensinamentos que Salomão registrou há milhares de anos. O segredo não está em ter sorte, mas em ter sabedoria, aquela que organiza a mente, fortalece a vontade e transforma ideias em resultados concretos. A sabedoria é superior à força, superior à beleza, superior até à própria riqueza material, porque quem a possui pode construir tudo. Neste vídeo, eu lhe conduzirei através dos 7 pilares centrais extraídos dos Provérbios de Salomão, revelando como eles se conectam com a filosofia do êxito que ensinei ao mundo. Você entenderá como transformar sabedoria em poder, como disciplinar sua mente para o sucesso e como evitar as armadilhas que destroem tantos sonhos. Se você aplicar o que aprenderá aqui, perceberá que não precisa esperar por circunstâncias ideais. Pode criá-las, moldá-las, guiá-las. Este é o convite. Caminhe comigo até o final deste vídeo e descubra como os antigos segredos de Salomão, combinados com as leis modernas do êxito, podem transformar definitivamente sua vida. E lembre-se, adquire a sabedoria e com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Agora prepare-se, pois vamos começar. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Não te esqueças das minhas palavras e nem delas te apartes. Assim nos exorta Salomão, o maior sábio da antiguidade. E eu, Napoleon Hill, reforço: não há riqueza que supere a posse da sabedoria. Ela é o alicerce invisível, o poder silencioso que sustenta toda grande conquista humana. Em minha jornada de mais de 20 anos investigando os princípios do sucesso, cheguei à mesma conclusão que Salomão. A sabedoria é superior ao ouro, mais valiosa que todas as pedras preciosas, pois com ela se constrói tudo o que é duradouro. A ignorância, por outro lado, conduz à ruína, pois quem ignora os princípios eternos da vida vive à mercê do acaso, como folha levada pelo vento. Sabedoria não é mero acúmulo de informações, é a capacidade de discernir o que é essencial e aplicá-lo com decisão e coragem. Assim agiu Salomão ao pedir a Deus não riqueza, nem poder militar, mas sabedoria para governar. E por isso lhe foi concedido tudo o mais. Esta é a grande lição. Quem busca a sabedoria acima de tudo, adquire as demais coisas como consequência natural. Eu ensinei ao mundo que pensamentos são coisas, mas antes que um pensamento possa transformar-se em riqueza, ele deve ser qualificado pela sabedoria. Sem sabedoria, mesmo o pensamento mais audacioso torna-se tolo, imprudente, perigoso. A sabedoria é o filtro que separa o desejo legítimo da ambição destrutiva, a ação eficaz da impulsividade inconsequente. Salomão aconselha: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Aqui está outro segredo. O verdadeiro sábio é aquele que permanece humilde, que reconhece que sempre há mais a aprender, que escuta antes de falar, que pondera antes de agir. Os homens que estudei, Edison, Carnegie, Ford, eram assim, eternos aprendizes, sempre buscando ampliar sua visão. Como aplicar isso na vida prática? Primeiro, abandone a arrogância de pensar que já sabe o suficiente. Estabeleça o hábito de leitura diária, não como distração, mas como disciplina. Segundo, procure mentores, homens e mulheres que já caminharam por onde você deseja ir. E, finalmente,
pratique a autorreflexão. Examine seus pensamentos, seus planos, suas decisões, sob a luz da sabedoria. Salomão advertia: o insensato expõe imediatamente a sua ira, mas o prudente ignora a afronta. Aqui reside uma das maiores expressões da sabedoria: o controle emocional. O homem sábio não reage por impulso. Ele escolhe suas batalhas. Ele poupa sua energia para o que realmente importa. Esta é uma das colunas da filosofia do êxito: domínio de si mesmo, antes de pretender dominar qualquer coisa ou pessoa. Hoje, em um mundo de ruídos incessantes, opiniões descontroladas e decisões precipitadas, a sabedoria tornou-se mais necessária do que nunca. O homem sábio preserva sua paz, protege sua mente das influências destrutivas e mantém seu foco no propósito definido, enquanto os tolos se perdem em distrações. Agora eu lhe pergunto: você tem buscado a sabedoria como seu maior patrimônio? Ou tem desperdiçado sua energia em busca de coisas efêmeras que não resistirão ao teste do tempo? Lembre-se, feliz é o homem que acha sabedoria. Que ela seja sua meta suprema, pois com ela você conquistará não apenas riquezas materiais, mas a mais preciosa de todas, a paz interior e o domínio de si mesmo. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Ensinou Salomão, e eu, Napoleon Hill, reitero: sem disciplina, até os maiores talentos são desperdiçados. A disciplina é a força invisível, o fio de aço que sustenta a construção do sucesso. Sem ela, nenhum propósito definido, por mais nobre que seja, jamais se concretiza. Em toda a minha pesquisa sobre os homens mais extraordinários da história, percebi que o denominador comum entre eles não era necessariamente o gênio, nem sequer a sorte. Era a disciplina ferrenha com que administravam seus hábitos, seus pensamentos, seu tempo e sua energia. Henry Ford transformou o mundo não apenas com sua visão do automóvel, mas com uma disciplina meticulosa, na organização de processos, no aprimoramento contínuo, na persistência incansável. Salomão, ao dizer que quem governa a si mesmo é superior ao conquistador de cidades, revela um princípio eterno. O maior campo de batalha é a própria mente. O homem indisciplinado vive à deriva, refém dos impulsos, das emoções e das circunstâncias. O disciplinado, porém, é um mestre do próprio destino. Faz o que precisa ser feito, quer tenha vontade, quer não. Em minha filosofia, deixei claro: a autodisciplina é a base de todo triunfo. Ela é o elemento que transforma o desejo ardente em realização concreta, que sustenta a fé quando o caminho parece incerto, que alimenta a persistência mesmo diante dos fracassos temporários. Como cultivar essa disciplina na vida prática? Primeiramente, reconhecendo que ela não nasce de um ato heróico ocasional, mas da repetição diária de pequenos hábitos alinhados com um propósito definido. Assim como o sábio agricultor sabe que não colhe no dia em que planta, também você deve entender que a disciplina constrói resultados gradualmente, com paciência e determinação. Salomão escreveu: quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Cada vez que você adia uma tarefa importante, que cede à procrastinação, que troca o necessário pelo confortável, você desperdiça o bem mais precioso que possui: o tempo. O homem disciplinado, por outro lado, sabe que o tempo é o seu principal capital e o investe com inteligência, eliminando distrações e focando no que verdadeiramente impulsiona sua visão. Eis um exemplo clássico. Thomas Edison realizou milhares de experimentos antes de finalmente criar a lâmpada elétrica. Muitos enxergaram isso como fracasso. Eu e ele também enxergamos como disciplina. Cada tentativa era um passo necessário, cada erro um ajuste indispensável no caminho da vitória. Assim também você deve perceber: a disciplina transforma os aparentes fracassos em degraus inevitáveis rumo ao êxito. Salomão também nos lembra: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Veja como a natureza nos ensina. A formiga não precisa de ordens para realizar sua obra.
Ela simplesmente faz. Não questiona, não adia, não procrastina. Ela cumpre o seu papel dia após dia, até que a colheita esteja garantida. Assim deve ser aquele que busca o êxito. Disciplinado, diligente, comprometido com a sua missão, independentemente de aplausos ou recompensas imediatas. Nos tempos modernos, onde as distrações são abundantes e as tentações à dispersão são constantes, a disciplina tornou-se um diferencial competitivo inestimável. Quem domina sua atenção, quem persiste em seus hábitos positivos, quem se recusa a ser vítima das urgências impostas pelo mundo externo, está automaticamente à frente da maioria. Por isso pergunto, você governa o seu tempo ou é governado por ele? Você determina seus hábitos ou deixa que os hábitos herdados e inconscientes determinem seu destino? Lembre-se, a disciplina não é uma prisão, mas a chave que abre as portas da verdadeira liberdade. É ela que permite que você se torne senhor de si mesmo, que transforme sonhos em metas, metas em planos e planos em resultados tangíveis. Ao final desta reflexão, compreenda: a vitória não pertence ao mais forte, ao mais rápido, ao mais inteligente. Pertence ao mais disciplinado. Aquele que, como ensinava Salomão, é paciente, controla o seu espírito e persevera silenciosa e consistentemente, até que o êxito não seja mais uma possibilidade, mas uma certeza inevitável. Agora olhe para a sua vida e responda: você está agindo como um guerreiro indisciplinado, que conquista uma cidade apenas para depois perdê-la, ou como um sábio estrategista que domina a si mesmo e por isso é invencível? O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Assim escreveu Salomão, ensinando um princípio essencial que eu, Napoleon Hill, também identifiquei em todas as biografias dos homens de êxito. A prudência é uma virtude indispensável para quem quer triunfar. Ela é o escudo que protege o indivíduo dos perigos ocultos e das armadilhas da autossabotagem. Durante anos observei que muitos não fracassam por falta de talento ou de recursos, mas por ausência de prudência. Lançam-se em negócios sem avaliar os riscos, confiam em pessoas sem conhecer seu caráter, tomam decisões movidos pela emoção ou pela pressa. A imprudência é uma das causas silenciosas do fracasso. O prudente, por outro lado, age com inteligência estratégica, analisa, reflete, prevê. Salomão deixou claro: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas todo apressado acaba na penúria. A pressa, filha da imprudência, conduz à pobreza. A diligência orientada pela prudência conduz à abundância. Esta é uma lei imutável. O homem prudente não confunde velocidade com eficiência. Ele sabe que nem toda oportunidade deve ser aproveitada, nem toda proposta aceita. Em minha filosofia, ensinei o princípio da decisão. Tomar decisões é vital, mas só depois de analisar cuidadosamente os fatos. A prudência não paralisa, mas orienta. É a capacidade de pesar os prós e contras, de consultar conselheiros sábios, de avaliar as consequências antes de agir. Salomão reforça: na multidão de conselheiros há segurança. O homem prudente não confia apenas na própria perspectiva, ele busca múltiplos pontos de vista, valida suas ideias, testa hipóteses. Assim procediam os grandes que estudei. Carnegie cercava-se de homens sábios. Ford ouvia engenheiros e técnicos. Edison testava cada ideia milhares de vezes antes de lançá-la ao mundo. A falta de prudência se manifesta também nas palavras. Quantos destroem carreiras, negócios e relações por falar sem pensar? Salomão adverte: o insensato revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Aqui está outro sinal da prudência: o autocontrole verbal. O homem prudente mede suas palavras, entende o peso que elas carregam, evita prometer o que não pode cumprir e prefere agir mais do que falar. Na vida prática, como desenvolver essa virtude? Primeiro, cultivando o hábito de parar e refletir antes de qualquer decisão importante. Pergunte-se: qual será o impacto disso daqui a 1 ano? Daqui a 5? Segundo,
buscando conselhos de quem já trilhou o caminho que você deseja seguir. Terceiro, praticando o silêncio estratégico. Nem todo pensamento precisa ser exposto, nem toda intenção revelada. Prudência não é covardia. Não significa evitar riscos, mas sim assumi-los com inteligência. O prudente não foge dos desafios, mas calcula as melhores formas de enfrentá-los, minimizando perdas e potencializando ganhos. Assim como o general que, antes de enviar suas tropas, estuda o terreno, o inimigo e os recursos, também você deve preparar-se antes de cada movimento. Salomão nos adverte: quem ama o perigo, nele perecerá. O homem imprudente confunde ousadia com temeridade. Busca aventuras sem planejamento, age movido pelo entusiasmo cego e depois se lamenta pelos resultados. O prudente, ao contrário, avança com firmeza, mas sempre atento aos sinais de alerta. Em tempos de excesso de informação e decisões cada vez mais rápidas, a prudência se tornou um diferencial competitivo. Enquanto muitos agem impensadamente, quem é prudente conquista espaço e respeito, constrói uma reputação sólida e evita erros que poderiam comprometer anos de trabalho. E você? Tem sido prudente ou impulsivo? Tem refletido antes de agir ou tem deixado que as emoções guiem suas decisões? Lembre-se, o sucesso sustentável não se constrói sobre impulsos, mas sobre decisões prudentes, alinhadas com um propósito definido e ancoradas na sabedoria. Portanto, pratique a prudência diariamente. Antes de aceitar uma proposta, de entrar em um novo projeto, de formar uma sociedade, pergunte: isso está alinhado com meus valores e objetivos? Quais são os riscos? Estou preparado. O prudente não se deixa seduzir pela aparência das oportunidades. Ele busca a substância, a verdade por trás das aparências. Concluo este tópico com a exortação de Salomão: o coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Ou seja, o sábio, prudente, sempre busca o caminho correto, mesmo que mais difícil. O tolo, imprudente, escolhe o mais fácil, o mais sedutor, e acaba, inevitavelmente, colhendo os frutos amargos da sua escolha. Agora eu lhe pergunto: está disposto a cultivar a prudência, a pensar antes de agir, a proteger-se contra os riscos desnecessários? Ou continuará deixando sua vida à mercê do acaso e da imprudência? Lembre-se, a prudência é a virtude que preserva o homem do desastre e o conduz silenciosamente à vitória. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Assim ensinou Salomão, revelando um princípio que séculos depois, eu, Napoleon Hill, identifiquei como uma das mais poderosas leis do êxito: a autossugestão. As palavras que você pronuncia, consciente ou inconscientemente, moldam a sua realidade. Elas criam ou destroem, edificam ou arruinam, aproximam o sucesso ou o afastam definitivamente. Ao longo de minhas pesquisas, compreendi que os homens mais bem-sucedidos falavam com convicção palavras que afirmavam sua competência, sua visão, sua capacidade. Nunca verbalizavam dúvida ou derrota. Edison não dizia: talvez eu consiga criar a lâmpada elétrica. Ele declarava, mesmo após milhares de tentativas falhas: descobri mais uma forma que não funciona. Sua palavra era a expressão de sua fé inabalável. Salomão adverte: o insensato se deixa abater por suas palavras, mas o sábio se cala. A palavra imprudente tem o poder de destruir em segundos o que se levou anos para construir. Por isso afirmo: o primeiro domínio que você deve adquirir é sobre a sua linguagem. Não apenas a que dirige aos outros, mas principalmente a que direciona a si mesmo, no silêncio da sua mente. Cada vez que você se diz, eu não consigo, está plantando uma semente que, inevitavelmente, frutificará em fracasso. Mas quando afirma, eu sou capaz, mesmo que ainda não veja os resultados, está alinhando seu subconsciente para criar as condições que transformarão essa afirmação em realidade. Salomão também nos lembra: o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os lábios traz sobre si a ruína. Eis a importância do silêncio estratégico.
Nem toda intenção precisa ser anunciada, nem todo plano divulgado. As palavras precipitadas podem atrair opositores, despertar inveja ou, pior, comprometer a própria confiança. Os homens sábios que estudei sabiam disso. Carnegie, Ford, Rockefeller, todos eram mestres em falar apenas o necessário, enquanto trabalhavam silenciosamente em seus propósitos grandiosos. Na prática, como usar o poder da palavra a seu favor? Primeiramente, cultivando o hábito da afirmação positiva. Comece e termine o dia pronunciando com convicção palavras que reforcem seu propósito, sua força e sua visão de futuro. Substitua expressões como não posso, não sou capaz, ou é impossível por eu sou capaz, eu encontro soluções e o êxito é inevitável. Em segundo lugar, pratique a escuta atenta. Antes de falar, ouça com profundidade. Muitas vezes, o silêncio oportuno vale mais que 1000 palavras precipitadas. Salomão ensina: até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. Aquele que domina a arte de falar pouco, mas com impacto, automaticamente se destaca, pois cada palavra que pronuncia carrega peso e propósito. Em terceiro lugar, seja coerente entre palavra e ação. Não há força na palavra vazia. O poder da linguagem está em seu alinhamento com atitudes consistentes. Grandes líderes são lembrados não apenas pelo que disseram, mas porque suas palavras refletiam fielmente o que viveram. Assim foi com Lincoln, Churchill, Mandela. Assim deve ser com você. Lembre-se, a palavra é uma semente. Não espere colher frutos de excelência se semeia palavras de dúvida, reclamação ou negatividade. Cada queixa, cada crítica destrutiva, cada auto-insulto corrói lentamente sua autoconfiança e afasta o êxito. Ao contrário, cada elogio, cada afirmação positiva, cada expressão de fé reforça a base mental necessária para triunfar. Salomão também nos alerta: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Veja, a palavra não apenas influencia sua mente, mas também sua saúde física, sua disposição, sua vitalidade. O homem que fala com confiança caminha ereto, respira melhor, age com mais energia. O que se entrega a palavras negativas, por sua vez, adoece, enfraquece, desanima. Nos dias de hoje, onde as palavras circulam velozmente pelas redes, onde uma frase mal colocada pode gerar repercussões desastrosas, o domínio da palavra é ainda mais urgente. Aprenda a medir, pesar e escolher cada expressão. Use sua fala para construir, inspirar, fortalecer, não para destruir, dividir ou desmotivar. E você? Como tem usado o poder da sua palavra? Tem sido um criador ou um destruidor de destinos? Tem edificado a sua trajetória com expressões de fé, coragem e propósito, ou tem alimentado a dúvida, o medo e a paralisia? Lembre-se da advertência de Salomão: a vida e a morte estão no poder da língua. Escolha, a partir de hoje, falar vida. Fale poder. Fale futuro. Fale vitória. Assim, sua palavra se tornará não apenas um meio de comunicação, mas a força propulsora que o levará, inexoravelmente, ao êxito duradouro. O justo pode cair 7 vezes, mas se levantará. Os ímpios, porém, são derrubados pela calamidade. Assim afirmou Salomão, e eu, Napoleon Hill, proclamo: a persistência é a virtude que transforma o fracasso em vitória, o obstáculo em oportunidade, a derrota temporária em degrau para o êxito definitivo. Sem persistência, nenhum outro princípio tem valor duradouro. Com ela, até as condições mais adversas podem ser superadas. Em minha pesquisa sobre os grandes triunfadores, percebi que todos, sem exceção, enfrentaram rejeições, críticas, quedas, fracassos. Mas a diferença entre eles e os demais não estava na ausência de quedas, e sim na presença da persistência. Thomas Edison fracassou mais de 1000 vezes antes de encontrar a fórmula certa da lâmpada elétrica. Henry Ford faliu várias vezes antes de consolidar sua indústria automobilística. O próprio Andrew Carnegie, antes de acumular sua fortuna, passou por inúmeras dificuldades.
O que os tornou grandes foi o mesmo princípio que Salomão ensinou: levantar-se todas as vezes que caíram. Persistência não é teimosia cega, mas convicção inabalável. É a expressão prática da fé em seu propósito definido. O persistente entende que cada derrota temporária não é um fim, mas uma instrução, um feedback, um convite à melhoria. Ele sabe que o fracasso só se torna permanente se ele desistir. Enquanto persiste, está invicto. Salomão advertiu: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas o desejo do diligente será plenamente satisfeito. Veja, desejar é fácil, mas realizar exige persistência. Muitos sonham com sucesso, mas poucos perseveram nas ações necessárias para alcançá-lo. O preguiçoso desiste ao primeiro sinal de dificuldade. O diligente insiste, adapta-se, aprende e segue adiante. Em minha filosofia, estabeleci a persistência como um dos princípios fundamentais do êxito. Não basta ter um desejo ardente, um propósito definido ou mesmo um plano bem estruturado. Sem a persistência, tudo isso desmorona diante dos primeiros obstáculos. Ela é o cimento que mantém a construção firme, mesmo sob as tempestades. Na prática, como desenvolver a persistência? Primeiramente, cultivando a clareza de propósito. Quem não sabe exatamente o que quer, não terá motivação suficiente para persistir. O propósito definido funciona como uma bússola que orienta suas ações, mesmo quando os ventos são contrários. Em segundo lugar, fortalecendo a disciplina. Persistência e disciplina são irmãs inseparáveis. A persistência impulsiona a continuidade da ação. A disciplina assegura que ela seja realizada de forma organizada e constante. O persistente não age apenas quando se sente motivado, mas mesmo quando não há estímulo externo, quando tudo parece conspirar contra ele. Terceiro, aprendendo a lidar com a rejeição e a crítica. Salomão afirmou: quem é sábio aceita a repreensão. O persistente não se ofende facilmente. Ele compreende que as críticas, quando construtivas, são fontes de aprendizado. E mesmo quando destrutivas, servem como teste à sua convicção. Também é fundamental cercar-se de pessoas que reforcem sua persistência. Em Pense e Enriqueça, destaquei a importância do grupo de Mastermind, um círculo de indivíduos que compartilham visão, valores e encorajam uns aos outros a seguir adiante, mesmo diante das adversidades. Salomão também nos lembra: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. A persistência está intimamente ligada ao trabalho diligente, à disposição de fazer o que for necessário, pelo tempo que for preciso, até que o objetivo seja alcançado. Nos dias atuais, marcados pela busca incessante por resultados rápidos e imediatos, a persistência tornou-se uma virtude rara, mas absolutamente indispensável. Muitos desistem cedo demais, trocando seus sonhos por conforto momentâneo. Não caia nesse erro. Lembre-se, grandes conquistas exigem tempo, esforço e, acima de tudo, persistência. E você? Tem sido persistente ou tem abandonado seus projetos às primeiras dificuldades? Tem encarado as derrotas como fins ou como instruções? Tem se levantado após cada queda ou permanece no chão lamentando-se? Saiba, cada vez que você decide levantar-se, sua força aumenta, sua confiança se fortalece, sua competência se expande. A persistência não apenas o aproxima do êxito, ela o transforma, tornando-o um ser mais resiliente, mais preparado e, inevitavelmente, mais vitorioso. Assim como Salomão ensinou que o justo sempre se levanta, eu te exorto, levante-se. Quantas vezes for preciso, não desista. A persistência é a força que torna o fracasso impossível. Agora reflita. Você quer ser lembrado como alguém que tentou, mas desistiu, ou como aquele que persistiu até vencer? A escolha é sua, e sua escolha determinará não apenas seu destino, mas também o legado que deixará para o mundo. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Assim ensinou Salomão, revelando que o autodomínio é a mais elevada de todas as vitórias humanas. E eu, Napoleon Hill, afirmo com convicção: quem não governa a si mesmo
jamais poderá governar qualquer outra coisa. O autodomínio é a chave que abre todas as portas do êxito. Em todas as minhas pesquisas sobre os triunfadores da história, identifiquei que sua superioridade não residia apenas no intelecto ou nos recursos, mas principalmente na capacidade de governar os próprios impulsos, emoções e pensamentos. O homem que se domina não é escravo das circunstâncias, mas senhor delas. Ele escolhe como reagir, define seu caminho e não se deixa desviar por pressões externas ou internas. Salomão compreendia que aquele que conquista a si mesmo é maior do que o que conquista uma cidade, pois dominar o outro pode ser feito com força, mas dominar a si requer sabedoria, paciência e autoconsciência. O homem que se autodomina não cede facilmente à ira, à inveja, ao medo ou à preguiça. Ele reconhece essas forças dentro de si, mas não se submete a elas. Em minha filosofia, chamei esse princípio de domínio da personalidade. É o poder de alinhar pensamentos, emoções e ações com um propósito definido, impedindo que impulsos desgovernados sabotem o próprio progresso. Muitos homens talentosos falham por não conseguirem conter seus vícios, suas tendências destrutivas ou sua procrastinação. O autodomínio é a fortaleza que protege o homem de si mesmo. Salomão aconselha: o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Aqui está uma das manifestações do autodomínio, a capacidade de conter-se, de não revelar prematuramente suas intenções, de administrar a própria ansiedade e manter o foco mesmo sob pressão. Na prática, como desenvolver o autodomínio? Primeiro, reconhecendo que ele não é um dom inato, mas uma competência que se cultiva. Assim como o atleta treina diariamente para fortalecer os músculos, o homem que busca o êxito treina sua mente e suas emoções. Estabeleça pequenos desafios diários: levantar-se na hora programada, manter a palavra dada, evitar respostas impulsivas. Segundo, pratique a vigilância contínua sobre seus pensamentos. O autodomínio começa na mente. Salomão ensinou: como imaginou na sua alma, assim ele é. O homem que alimenta pensamentos de fracasso, medo ou inferioridade, inevitavelmente manifestará esses estados na sua vida. Por isso, seja guardião da sua mente. Escolha o que pensar, o que falar e, principalmente, como agir. Terceiro, desenvolva o controle emocional. As emoções são forças poderosas que, se mal administradas, podem levá-lo à ruína. Mas, quando dominadas, são aliadas formidáveis. A coragem, a paixão, a determinação, todas são emoções que, sob controle, impulsionam o homem ao êxito. Mas a raiva, o medo e a ansiedade, quando não governadas, paralisam ou destroem. Salomão também nos lembra: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O homem que se autodomina escolhe suas respostas, não reage automaticamente aos estímulos. Ele transforma conflitos em oportunidades de diálogo, transforma ofensas em aprendizado e crises em crescimento. Nos dias atuais marcados pela impulsividade, pelo imediatismo e pela busca desenfreada por gratificação instantânea, o autodomínio é um diferencial raro e valioso. Quem consegue adiar recompensas em prol de metas maiores, quem mantém a serenidade em meio ao caos, quem persiste quando todos desistem, inevitavelmente conquista posições de liderança e respeito. E você? Tem se autogovernado ou tem sido governado por suas emoções e impulsos? Tem escolhido seus pensamentos ou permitido que eles fluam desordenadamente, moldando sua vida sem critério? Tem mantido o foco no que é importante ou se distraído com o que é urgente, mas irrelevante? Lembre-se, sem autodomínio qualquer vitória será efêmera, qualquer conquista será frágil. Mas com ele, mesmo os maiores desafios se tornam superáveis. As maiores metas se tornam possíveis e o sucesso se torna inevitável. Assim como Salomão exaltou o valor de governar o próprio espírito, eu te exorto: torne-se mestre de si mesmo. Esta é a maior das vitórias. É dela que nascem todas as demais. Agora olhe para dentro e responda:
Quem está no comando da sua vida? Você ou seus impulsos? Você ou suas emoções? Você ou os hábitos inconscientes que o têm mantido estagnado? Decida, a partir de hoje, assumir as rédeas do seu ser. Torne-se o arquiteto consciente do seu destino, porque quem governa a si mesmo não teme governar o mundo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Assim ensinou Salomão, sintetizando em uma única frase a raiz de toda verdadeira sabedoria e, consequentemente, de todo sucesso duradouro. E eu, Napoleon Hill, afirmo: o temor a Deus não é medo, mas reverência, reconhecimento da existência de leis superiores, eternas e inquebrantáveis, às quais todo homem está sujeito, queira ou não. Em minha filosofia, sempre destaquei que o sucesso é resultado de obedecer a leis universais. Nenhum homem pode violar as leis da natureza ou da vida sem colher as inevitáveis consequências. Quem ignora essa realidade vive em conflito, sofre derrotas constantes, sente-se perdido. Quem reconhece e respeita essas leis, ao contrário, alinha-se com uma força superior que impulsiona sua vida rumo ao êxito. Salomão não se referia ao temor como terror, mas como consciência da ordem divina que governa todas as coisas. É essa consciência que impede o homem de agir impulsivamente, de se deixar dominar pela arrogância, de buscar caminhos tortuosos que parecem fáceis, mas conduzem à destruição. Eu identifiquei, em todas as minhas investigações sobre o êxito, que os homens mais realizados possuíam um profundo senso de reverência a princípios imutáveis. Alguns chamavam isso de Deus, outros de consciência universal, outros de lei natural. Não importa o nome. O que importa é o reconhecimento de que há uma força superior, uma inteligência infinita, que rege o universo e à qual devemos nos submeter. Salomão alerta: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Quantos, por ignorarem as leis superiores, trilham atalhos que os afastam do êxito verdadeiro? O temor a Deus, ou seja, a reverência às leis da vida, protege o homem desses desvios, mantém-no no caminho da integridade, da justiça e da realização plena. Em minha obra, sempre ressaltei a importância de agir em harmonia com a lei cósmica. Aquele que tenta enriquecer à custa do engano, da exploração ou da desonestidade, mesmo que conquiste vitórias temporárias, inevitavelmente colherá fracasso, vergonha e ruína. O êxito legítimo e duradouro só é possível quando fundado sobre princípios éticos e espirituais sólidos. Na prática, o temor a Deus se manifesta na escolha consciente de viver de acordo com valores superiores: honestidade, justiça, compaixão, diligência, responsabilidade. Não se trata de religiosidade, mas de espiritualidade prática, que orienta cada decisão, cada ação, cada pensamento. Salomão também nos instrui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aqui está outro segredo: a confiança na sabedoria superior, que transcende nossa limitada compreensão humana. O homem que teme a Deus não se desespera diante das incertezas, pois sabe que há um propósito maior conduzindo os acontecimentos. Essa confiança fortalece a fé. Não a fé cega, mas a fé racional, que impulsiona a ação, que sustenta a persistência, que alimenta a esperança, mesmo nos momentos de adversidade. O temor a Deus é, portanto, o fundamento da resiliência, da coragem e da serenidade. Em tempos modernos, muitos rejeitam essa ideia, preferindo acreditar que podem criar suas próprias regras, que são senhores absolutos de seus destinos. Mas a história está repleta de exemplos de homens que, ao desafiarem as leis superiores, ruíram de forma trágica, ao passo que aqueles que viveram em reverência a essas leis construíram legados sólidos, inspiraram gerações e conquistaram uma paz que o dinheiro jamais poderia comprar. E você? Tem reconhecido a existência dessas leis superiores? Tem vivido em harmonia com elas?
Ou tem buscado atalhos perigosos movido pela ilusão de que pode escapar às consequências inevitáveis? Lembre-se, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sem ele, todas as demais virtudes, disciplina, prudência, persistência, autodomínio, tornam-se frágeis, sujeitas a colapsar diante das tentações ou das provações. Com ele, porém, você edifica sua vida sobre uma rocha inabalável. Por isso, aconselho, cultive a reverência pelas leis que regem a vida. Estude-as, compreenda-as, submeta-se a elas. Não lute contra a ordem natural. Alinhe-se com ela. Assim, sua trajetória será marcada não apenas por conquistas materiais, mas por um sucesso pleno, integral, que inclui paz interior, relações saudáveis e um legado honroso. Assim como Salomão concluiu que tudo é vaidade sem o temor a Deus, eu também afirmo. O verdadeiro êxito é aquele que se alcança em harmonia com a ordem divina, com os valores eternos, com a consciência tranquila. Agora faça uma reflexão profunda. Você tem vivido segundo seus caprichos ou segundo princípios superiores? Está disposto a alinhar sua vida com as leis que promovem o bem, a verdade e a justiça? Se a resposta for sim, saiba que está no caminho certo, pois quem teme a Deus não teme mais nada. E quem anda em seus caminhos jamais será abalado. Chegamos ao fim desta jornada transformadora, na qual eu, Napoleon Hill, conduzi você pelos 7 pilares fundamentais do segredo de Salomão, revelando como eles se conectam, de maneira poderosa e prática, à filosofia do êxito que formulei ao longo de décadas de estudo. Primeiro, entendemos que a sabedoria é o alicerce invisível de toda construção grandiosa. Assim como Salomão priorizou a sabedoria sobre o ouro, o homem que busca o êxito verdadeiro deve valorizar o conhecimento aplicado, a reflexão profunda e a capacidade de decidir com clareza e inteligência. Depois, exploramos o papel imprescindível da disciplina, essa força silenciosa que sustenta o propósito e garante que cada pequeno passo se converta, ao longo do tempo, numa grande realização. Assim como a formiga segue sua trajetória, o homem disciplinado constrói seu legado de forma constante e irreversível. Avançamos para a prudência, essa virtude essencial que protege da autossabotagem, permitindo que o indivíduo analise, preveja e escolha seus movimentos com inteligência estratégica, evitando precipitações e maximizando as chances de sucesso. Em seguida, refletimos sobre o poder da palavra, reconhecendo que as palavras criam ou destroem, constroem destinos ou geram fracassos. Assim como Salomão advertiu que a vida e a morte estão no poder da língua, aprendemos que a autossugestão, quando bem utilizada, é a chave para moldar uma mentalidade vitoriosa. Destacamos também a persistência como a força que transforma fracassos temporários em degraus para o êxito permanente. O justo cai 7 vezes, mas sempre se levanta. E assim deve ser você, inabalável, resiliente, determinado a seguir adiante até conquistar aquilo que deseja. Na sequência, abordamos o autodomínio, a maior de todas as vitórias. Quem governa a si mesmo não teme os desafios externos, pois já venceu a mais árdua batalha, a que acontece dentro de sua própria mente. O autodomínio assegura que cada ação esteja alinhada ao propósito definido, blindando o indivíduo contra impulsos destrutivos. Por fim, revelamos que o temor a Deus é o princípio de toda verdadeira sabedoria. Não se trata de um medo paralisante, mas de uma reverência consciente às leis superiores que regem a vida. Reconhecer e alinhar-se a essas leis garante não apenas o êxito material, mas também a paz interior e a construção de um legado honrado e duradouro. Esses 7 pilares não são conceitos abstratos, mas ferramentas práticas, aplicáveis à sua vida a partir de agora. Eles são a essência do que Salomão deixou registrado em Provérbios e também o núcleo da filosofia do sucesso que transmitia ao mundo em obras como Pense e Enriqueça e Mais Esperto que o Diabo. Agora, a responsabilidade é sua. Você possui o mapa completo,
O roteiro seguro que conecta a sabedoria milenar com estratégias modernas de realização pessoal e profissional. O que fará com esse conhecimento? Lembre-se, sabedoria sem ação é ilusão. A disciplina, a prudência, a palavra bem direcionada, a persistência, o autodomínio e a reverência às leis superiores devem ser exercitados diariamente até que se tornem parte integrante da sua personalidade. Você está pronto para se tornar o arquiteto consciente do seu destino? Está disposto a abandonar velhos hábitos limitantes e adotar um novo padrão de excelência, guiado pelos princípios eternos que garantem o êxito verdadeiro? Assim como Salomão declarou, adquire a sabedoria e com tudo o que possuis adquire o entendimento. Eu reforço, compreenda profundamente esses princípios, aplique-os com coragem e você experimentará uma transformação tão poderosa que jamais voltará a ser o mesmo. Este é o seu chamado para a grandeza, o convite para sair da mediocridade e caminhar rumo ao triunfo que sempre desejou, mas que talvez nunca soube exatamente como alcançar. Agora você sabe. Levante-se, haja, persevere. O segredo de Salomão está desvelado. O êxito está ao seu alcance. Se esta mensagem falou profundamente ao seu coração, se os ensinamentos de Salomão, interpretados à luz da filosofia do êxito, trouxeram clareza e inspiração para a sua jornada, então eu convido você a dar um passo a mais. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo como este e junte-se à nossa comunidade de buscadores incansáveis do sucesso verdadeiro. Aqui, você encontrará sempre reflexões poderosas, estratégias práticas e lições atemporais que irão impulsionar sua evolução pessoal e profissional. Deixe seu like, comente abaixo qual dos 7 pilares mais impactou sua vida e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essas palavras transformadoras. Espalhe sabedoria, fortaleça sua rede e contribua para que mais pessoas descubram que o êxito é uma ciência, uma filosofia e, acima de tudo, uma escolha. E prepare-se. Muitos outros vídeos virão, mergulhando ainda mais fundo nas ideias de Napoleon Hill, nos segredos do sucesso e nas estratégias para que você realize, com confiança e propósito, a vida extraordinária que merece. Nos vemos no próximo vídeo.